geral da fé no casamento, Helena Lúcia dos Santos, Pedro Simão Pereira, Divina Coelho Pereira, Antônio Simão Pereira, Raimundo Alves.
vida, pela família, pelas provações que vão nos purificando, nos levando ao caminho da santidade. Por tudo isso, louvamos a Deus em nosso Senhor. Número 4. Ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho Jesus Cristo, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando de todo o pecado, em previsão do desvelo de Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei que chegamos um dia todos a vós, purificados também de toda culpa, por sua materna intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do mesmo Espírito Santo. Amém. Sentados, acolhemos a palavra. Liturgia da palavra. Sendo generosos no serviço de evangelização e reconhecendo o valor da gratuidade. Leitura da carta de São Paulo a Tito. Caríssimo, o teu ensino seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Assim também as mulheres idosas observem uma conduta santa, não sejam caluniadoras nem escravas do vinho, mas mestras do bem. Saibam ensinar jovens a amarem seus maridos e cuidarem dos seus filhos, a serem prudentes, castas, boas donas de casa, dóceis para os maridos, bondosas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta igualmente os jovens a serem moderados e mostra-te um exemplo de boas obras, de integridade na doutrina, de ponderação, de palavra sã e irrepreensível, para que os adversários se confundam, não tendo nada de mal para dizer de nós. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda a maldade e purificar para si o povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Número 5.
fizemos o que devíamos fazer. Vamos todos ficar de pé, com alegria, cantando, aclamamos o Santo Evangelho. Número 6. Se algum de vós vem depressa para a mesa, pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar e cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu podes comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado por ter feito o que devia mandar? Assim também vós, quando tiveres feito tudo o que vos mandarem fazer, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Pode ser. Os Deus que nos convida, um Deus que nos chama, um Deus que quer nos transformar, nos reformar por dentro, nos reconduzir para uma nova caminhada. Como é bom escutar. Nós estamos vivendo já na véspera da festa de Cristo Rei e vamos celebrar dia 25 de novembro. Depois começa o tempo do Advento. Então, Jesus Cristo vem nos mostrando um caminho que muitas vezes para nós é tão difícil percorrer, é tão difícil assumir esse caminho. O caminho da generosidade, o caminho da partida, da entrega, o caminho do serviço, o caminho da gratuidade. São desafios que nós nos lançamos na rede para que nós estejamos juntos com Ele. Domingo passado já dizia o Evangelho das esmolas, dos poderosos e da pobre viúva. Hoje Jesus
Não menciona nunca se fala a multidão ou se fala aos apóstolos, fala a todos. Jesus hoje quer nos mostrar a nossa postura aqui na terra. Nós, como batizados, como pessoas que recebemos o dom do Espírito Santo, que não pode ficar guardado aqui dentro do peito, uma potencialidade que deve ser vivida na igreja, na família, no trabalho, onde estivermos. De que forma somos chamados a vivenciar o dom da vida dado por Deus? Da forma que nos ensina Ele hoje. Nós somos servos que Deus nos chamou para a vida. Na vocação humana, do nosso nascimento, nós somos servos e servas chamados pela vocação cristã, que é o nosso batismo, nossa primeira comunhão, a nossa crisma. Somos chamados por Deus também pela vocação específica, matrimônio, o sacerdócio, vida religiosa. Enfim, não importa o chamado pelo qual nós assumimos a nossa vocação, o importante é nós assumirmos a vocação missionária de doação, de generosidade e gratuidade. Isto é, nos submetermos às ordens de Deus. Nós nos submetemos às ordens de Deus, enxergamos o mundo como sua criação, mundo que somos nós chamados a ajudar, a crescer, a evangelizar, a construir no amor e na fraternidade. Em outras palavras, em síntese, poderíamos dizer: nós somos funcionários de Deus, nós somos empregados de Deus. Nós somos chamados a uma submissão, isto é, a uma doutrina de mandamentos e palavras do Evangelho das Sagradas Escrituras. E a forma que Jesus nos apresenta, então, essa dominação da criação de nós todos é servir. Servir não de uma forma opressora, mas de uma forma amável e amorosa. Cai por terra, meus irmãos e irmãs, quando nós queremos abraçar o mundo, a tudo e a todos, e nós sentarmos no trono e acharmos que nós mandamos. Cai por terra quando eu me vanglori do meu trabalho pastoral na comunidade, quando eu me encho de orgulho quando sirvo o irmão necessitado. Cai por terra a nossa ganância, o nosso individualismo, porque Jesus nos diz hoje que nós somos chamados a servir com humildade, com amor, sem esperar nada em troca. E mais ainda, nos sentirmos servos inúteis. Servo inútil é aqui aquele que de fato consegue amar e servir a igreja, aos seus irmãos, sem esperar nada em troca. Servir com amor, não com constrangimento. Inútil aquele que se serve dos bens terrenos que Deus nos concede como vida, como bênção, e souber administrar isso na partilha, na confiança divina, na providência, como vimos no domingo passado. E meus irmãos e irmãs, uma santa que soube aceitar esse desafio de servir, amar, foi Maria, nossa mãe, Nossa Senhora. Ela soube aceitar esse evangelho no profundo silêncio. Guardava tudo em seu coração, as palavras do Filho. Guardava no coração como bagagem, como força, como vitalidade em continuar a missão de Jesus, o Filho nosso Senhor. Maria nos dá um exemplo. Só um peregrino viveu essa santidade de servir depois da sua conversão.
Um homem que assumiu um compromisso depois de religioso como servo de Maria. E nunca se sentar mais na vida. Nunca mais sentou no banco ou numa cadeira. Ou do joelho ou em pé ou deitado, sentado. Cumpriu até o final. Ele é nosso protetor. Quando mal alcança, pedimos a sua bondade, a sua humildade. Ele tem uma profunda devoção a Nossa Senhora, que nos ajude a nós a interceder a Jesus Cristo por tantos desafios das nossas doenças cancerígenas que nós encontramos especialmente aqui em Deus. Que nós juntos possamos abraçar essa causa tão nobre, rezar, fazer nossos doentes. Os desafios, muitas vezes, da doença vêm nos abalar, vêm nos destruir, mas pela fé, pela nossa humildade, em querer servir com amor e com alegria o reino de Deus e a sua igreja, nós venceremos. Porque a graça de Deus, quando nós servimos a ela sempre nos ampara e nos ajuda. Então, meus irmãos e irmãs, é preciso termos mais fé. É preciso que nós rezamos mais. Estamos rezando muito pouco. A forma que Jesus nos coloca, nós precisamos colocar mais a sua escolha. Eu não estou pedindo dinheiro, não. Estou pedindo tempo. Tempo para a igreja. Tempo para participar. Tempo para rezar. Tempo para meditar a palavra de Deus. O mundo precisa disso. Tivemos a nossa Assembleia aqui nesses anos, encontrado todos os padres, os bispos, muitos deles conhecidos em Porto Velho, amigos, conversando. Nós precisamos rezar. Cada vez mais nós caímos numa sociedade, meus irmãos e irmãs, do orgulho, da competição. Cada vez mais nós temos uma sociedade onde o consumo descartável prevalece. Onde os valores de Deus vão se funilando para fora da sociedade, para fora da família, para dar espaço ao crime, à droga, tantas situações que muitas vezes nos abalam, nos prejudicam na nossa vida social. Pedimos então, para que tenhamos mais fé, que saibamos servir com amor. Que cada um de nós tenha uma postura de se sentirmos sério, útil para o bem, inútil para o seu orgulho, pela sua avareza, pela sua ganância, pelo seu individualismo. E Nossa Senhora de Fátima, e só peregrina, interceda por nós. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Creio, Deus Pai, que é todo-poderoso. A Jesus, nosso irmão e Salvador, os nossos pedidos e rezamos. Jesus, dai-nos a capacidade de você servir todos. Ajudai, Senhor, a igreja a ser sempre generosa e cultivar a alegria da gratuidade. Presentes. E acolhedora. Presentes. Passei que a certeza da ressurreição nos leve a valorizar a vida. Presentes. Dai saúde, coragem e dignidade aos trabalhadores do nosso país.
Cantando e louvando a nosso bom Deus. Por Cristo que vive e reina na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor e ao nosso Deus. Na verdade é justo e necessário nosso dever de salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pecado original, enriquecendo-a com a plenitude da vossa graça. Nela nos destes as primícias da Igreja, esposa de Cristo, sem ruga e sem mancha, resplandecente de toda beleza. Puríssima, na verdade, devia ser a Virgem, e nós daria o Salvador, o Cordeiro sem mancha, que tira o pecado do mundo, escolhida entre todas as mulheres, modelo de santidade e advogada nossa no céu. Ela intervém constantemente em todo o nosso povo que invoca. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos, ó Pai, a vossa bondade, o vosso amor, cantando a uma só voz. Número 8. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, sacrifício perfeito.
tomando o cálice em suas mãos, Jesus deu graças ao Pai novamente. O entregou ao seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Seria convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de um só Espírito, Fazei de nós um só corpo e um só para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, São José e São Peregrino, os santos apóstolos todos, que não cesse de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma eterna oferta. Esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé na igreja, na caridade, a vossa igreja, enquanto caminha nesse mundo, vosso servo, o Papa Bento, nosso bispo geral, com todos os sacerdotes e o povo santo de Deus que conquistastes. Pelo mundo inteiro. Ó Pai, acolhei com amor, pela fé do batismo, unidos a eles queremos rezar por todos. Esperamos um dia participar e saciarmos eternamente na nossa glória. Por Cristo, Senhor nosso homem. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo.
peregrino, intercessão da Virgem Maria, caminhe nas casas com as nossas capelias, possam trazer presente uma nova vida, uma vida espiritual. Sou peregrino, possam nos aliviar do sofrimento, especialmente do câncer. Uma senhora passou no Brasil todo até achar, é aqui procurado, aliás, aqui privação, se preparando bem para esse momento. Pedimos a Deus, pedimos mais fé. Tanto sofrimento de pai e mãe que sofrem por causa dos filhos metidos na droga, no assassinato, no latrocínio, terrivelmente. E a tendência, meus irmãos, se nós não cuidarmos, não rezarmos, a tendência é piorar mais. Devemos servir. Não é condenando que nós vamos resolver nada, é ajudando, é servindo, é amando, é querendo bem o nosso irmão, como o nosso Pai do céu nos ama. Juntos rezamos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje e sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e dos perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Jesus, nosso Salvador. Pedimos todos pela paz. Senhor Jesus Cristo, Corpo de Deus,
Thank you.
conseguir liberdade, autenticidade, viver aquilo que o Padre CD, a gravação oficial, nos irmãos. Quem quiser o CD do seu peregrino, poder comunicar aqui na Secretaria da Secretária, e quem quiser o livro também está disponível. É importante que nós ressaltamos que muitas vezes, quando a dor nos atinge, nós recordamos. A São Peregrino deve ser invocado junto com a Mãe Nossa Senhora todos os dias. Temos nossa devoção, reformulamos agora o conselho da nosso santuário cardinal São Peregrino. Outra congregação está assumindo a partir de agora, com certeza tem bons projetos. Vamos conseguir, se Deus quiser, levantar o nosso templo no centro da cidade, com 2 torres bonitas, que vai embelezar a nossa vida espiritual e também a vida da comunidade como todo. E São Peregrino vai estar intercedendo pelas nossas famílias, pelos nossos coelhos. Então, iniciamos nossa fé. Ave Maria. Senhor nosso Deus, que a comunhão da vossa Eucaristia São Peregrino, por Cristo que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora então recebemos a bênção de Deus com a oração, a bênção do São Peregrino. Todos abaixam sua cabeça. Agora lembra a minha família, conhecida como câncer, para que Deus coloque sua mão como uma perna do São Peregrino. E cure pela sua intercessão o nosso irmão, também das drogas, aos assassinatos, que sejamos livres de todos os males que curam. Pedimos essa devoção a São Peregrino. Glorioso São Peregrino, que obedecendo a vossa graça, renunciaste generosamente às vaidades do mundo para dedicar-nos ao serviço de Deus e de Maria Santíssima e da salvação das almas. Fazei que também nós, desprezando os falsos prazeres da terra, imitemos o vosso espírito de penitência e mortificação. São Peregrino, afastai de nós a terrível enfermidade do câncer. Preservai-nos todos desse mal, com a vossa valiosa proteção e intercessão. São Peregrino, livrai-nos do câncer do corpo e ajudai-nos a vencer o pecado, que é o câncer da alma. São Peregrino, socorrei-nos pelos méritos de Jesus Cristo, Senhor nosso, e por intercessão de São Peregrino, da Virgem Maria de Fátima, abençoai, Senhor, o vosso povo, os livre com esta agonia de todos os males, principalmente o mal do câncer. Por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Levantemos nossas mãos, recebemos a água, a purificação do nosso pecado da renovação espiritual. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Deus unifica.
teus filhos aqui reunidos nesta tua igreja de Cristo Rei, onde celebramos teu grande seguidor, São Peregrino, e vossa mãe, nossa mãe também. Eu presente que nos destes, tua presença e tua mãe, olhai para nós. Concedei as bênçãos de cada coração perto. Trazei a vida, a paz, o amor a tantas famílias aflitas, mães que choram pelos filhos, pelos nossos jovens, para que surjam bons padres, bons religiosos, boas famílias matrimoniais. Olhai por todos aqueles que se observam, tantos irmãos e irmãs nossos, Jesus, que servem com alegria, que se sentem totalmente inúteis, tomam sua vida ao teu reino, abençoai a todos. Eu, em silêncio, Jesus, todos nós vamos fazer o nosso pedido, os nossos pedidos, atender a todos. Nós vamos pedir à mãe, nosso elefante, com certeza ela vai dizer: olhai por eles. É a vossa mãe, a nossa mãe, que sempre quer interceder por nós. Nós que sofremos as provações da vida. Só tu, Jesus, tens o poder para nos curar e salvar. Thank you.
Eita, o filho, tinha que ser você. Cuidado aí, olha.